pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto saiu, celular para mensagem, 329-1650267. Como você pode observar aqui do lado, é uma aula sobre a resolução de um exercício da prova anterior da SPSEC, beleza? Mas eu tenho que falar para vocês os benefícios do nosso canal Sattler. Se inscrevam no nosso canal. Lá entrando em playlist, você vai observar várias playlists, como a História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor. São aulas super completas. Essas 4 playlists aí com essas setinhas são aulas super completas mesmo para qualquer tipo de prova, com o mais rico detalhe possível que eu pude fazer, beleza? Mas, para vocês que é da SPSEC, nós temos o resumão SPSEC. Nós temos aqui as dicas de SPSEC e exercícios de provas anteriores, essa playlist que você está assistindo. E nós também temos a playlist de Pulo do Gato, mas entre outros, como o da ESA e entre outros, beleza? Acesse o nosso canal Sattler, se inscreva e olhe nossas playlists, beleza? Essa prova da SPSEC é de 2009. Professor, você fez tantas questões de 2009? Sim. Por quê? Nós vamos falar de um tema chamado de déspotas esclarecidos, né? Pessoal, a prova da SPSEC, como eu já falei para vocês aqui no começo dessa playlist, a primeira aula sobre dicas da SPSEC, o que mais cai? E cai muito história geral, mais do que história do Brasil. Então, essas aulas aqui, até a corrida aí para vocês, final aí para a prova de vocês, eu vou tacar questões de provas anteriores, mais de história geral, beleza? Tranquilo? Essa questão é do tema de déspotas esclarecidos, a questão 43 de 2009. Vamos lá então. No século XVIII, alguns governantes de países europeus, como Frederico II, o rei da Prússia, José II, imperador austríaco, tentaram aplicar princípios iluministas como tolerância religiosa, o desenvolvimento da ciência e educação e o fim da tortura, mas sem abrir mão do seu governo absolutista. Esses governantes ficaram conhecidos como... O tema, já falei para vocês, a resposta é letra B, déspotas esclarecidos. Mas, professor, por quê? Vamos lá a explicação. O iluminismo, pessoal, como vocês já observaram nas aulas aqui do CHC, na playlist de História Geral, no resumão da SPSEC, vocês observam que o iluminismo ele é uma crítica ao antigo regime. Professor, nós temos também o Renascimento. Isso acontece antes. Só que o Renascimento é um novo modo de pensar, sim, mas não é uma ruptura tão forte no chamado antigo regime, nos regimes absolutistas, quanto o iluminismo. O Renascimento vai mais para a arte, para a escultura, para a pintura, entre outros. É mais um novo modo de pensar na parte da ciência. Só que o iluminismo ele vai criticar o antigo regime e também a política econômica desse antigo regime. E qual que é a política econômica? Isso mesmo, o tal do mercantilismo, né? Então nós temos características no iluminismo, como no caso do imperismo, né? Você vai observar que as pessoas agora, a experiência através da razão, né? Você vai observar que há um teor de separação da igreja e do Estado, né? Formação de um Estado laico. Então nós temos novas ideias surgindo que vão criticar esse absolutismo, o poder centralizado na mão de uma pessoa só. E na parte econômica, criticar o mercantilismo, esse intervencionismo estatal do Estado, né, nesse caso do Estado absolutista, dentro da economia. Vão ter políticas econômicas, políticas liberais, como no caso de Adam Smith, né? Vamos ter os fisiocratas e entre outros. Beleza? Tranquilo? Então esse é o iluminismo. É uma crítica ao chamado antigo regime. Que antigo regime era esse? O regime absolutista, né? E esse regime absolutista tem as práticas políticas, sociais, econômicas, né? Sociais no caso da tortura, do autoritarismo tão grande,
né? Aí nós temos a ideia da separação de poderes, os três poderes, beleza. Dentro, né? O problema é que esse iluminismo vai começar a correr. Vai começar a correr, até chegar a um ponto, numa grande revolução, que é a tal da Revolução Francesa, que tem esses ideais iluministas e é uma revolução burguesa. Lembrando, revoluções burguesas derrubam regimes absolutistas. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, a burguesia toma o poder, mas só que é imbuída, ela é traçada com vários ideais iluministas. Tranquilo, pessoal? E esse iluminismo começa a percorrer a Europa, destruindo, né, pondo em xeque o absolutismo. Nada mais, nada menos que o grande absolutismo, né, o mais famoso absolutismo da época, o absolutismo francês, de Luís XVI, cai pela Revolução Francesa. Né? Beleza. Os reis, pessoal, os reis absolutistas, vendo essa revolução toda, vários reis perdendo poder, né, e aquelas coisas e tudo mais, esses reis vão tentar o quê? Fazer uma adaptação a esses novos ideais. O que você está querendo dizer, professor? Eu estou querendo dizer que esses reis absolutistas, com medo de perder os seus poderes, né, com medo de perder o cargo e tudo mais, eles vão se adaptar com ideias iluministas. Ou seja, serão monarquias absolutistas com pingos iluministas, numa tentativa de quê? Modernizar o país. É uma mudança em estrito senso por causa de quê? Por quê? Continuam as monarquias absolutistas, só que imbuídas, recheadas de ideias iluministas. Aqui é muito interessante. Por quê? O mercantilismo continua. Essas práticas adotadas pelos déspotas esclarecidos, o mercantilismo continua. Mas, professor, o iluminismo critica o mercantilismo. Exatamente isso. O problema era que, se esses reis absolutistas fizessem uma virada da noite para o dia, ai meu Deus do céu, agora nós somos iluministas e vamos adotar a política liberal. Eles iam à falência. Por causa de quê? Pessoal, nós estamos passando por uma Inglaterra industrializada, uma potência. Esses países baseados no mercantilismo ainda são países atrasados. Se eles pulam de uma vez só para as políticas liberais, eles iam totalmente à falência, não ia ter condição nenhuma de você governar. Né? E o que acontece? Eles tentam continuar com esse mercantilismo, uma tentativa de quê? De continuar protegendo o mercado. Óbvio que nós teremos, através desses déspotas esclarecidos, serão o quê? A diminuição de gastos. Essa diminuição de gastos é o motivo de quê? De evitar descontentamentos sociais, né? O problema é que algum lugar vai ter que sair dinheiro. E da onde sai? Das colônias. E o que acontece? Esses déspotas esclarecidos aumentam a carga tributária dessas colônias. Beleza, pessoal? Outra coisa é adotar funcionários com conhecimento técnico. O que eu quero dizer com isso? Era muito mais fácil para um rei absolutista nomear um cara, um ministro, sei lá de quê, parente dele. O que vai acontecer agora? Eles vão tentar nomear pessoas que são próprias, que têm conhecimentos técnicos para tais cargos, para quê? Para tentar uma modernização. Tranquilo, pessoal? Beleza. Continuando. A influência da igreja. Vai ter uma diminuição dessa influência dentro da igreja, dentro desses estados, desses reis absolutistas, esses déspotas esclarecidos. Por quê? É uma tentativa da explicação da razão e das coisas e tudo mais. É nesse momento, óbvio, que os jesuítas são expulsos da Espanha, são expulsos de Portugal e, consequentemente, da onde? Do Brasil. Beleza, pessoal? Aí nós temos pessoas, nomes como os chamados reis esclarecidos, né? Ou déspotas esclarecidos, reis iluministas. O próprio José II, imperador do Império Austríaco, Frederico II da Prússia, nós temos Carlos III da Espanha, nós temos Catarina II da Rússia e nós temos o quê?
Isso mesmo, Marquês de Pombal, em Portugal. Aonde, dentro da colônia, dentro de Portugal, vai tentar fazer uma modernização muito ampla. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas lembrando, não deixando de lado suas ideias absolutistas. São monarquias absolutistas com pingos iluministas. Nada mais, nada menos, os chamados déspotas esclarecidos. Resposta, letra B. Pessoal, esta questão também dá uma dúvida, porque a letra A, rei filosóficos, gera também uma dúvida, pessoal. Essa questão, ela é suscetível de recurso, mas você marcando os déspotas esclarecidos, matou a charada. Ao gabarito dessa prova, a resposta era B, mas cabia recurso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula voltaremos aí com mais uma aula. Lembrando, história da América, história geral, história do Brasil e meio ambiente com o professor Igor são aulas super completas mesmo, tranquilo? Entre nas playlists que você vai observar todas essas playlists aqui que são todas para vocês, ajudar vocês a passarem o seu concurso, na sua prova, seja ela que for, que caia o conteúdo de história. Beleza? Por quê? O nosso curso de história, ele é o quê? Completo. Beleza? Valeu!